Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 25 de dezembro de 2020. Agora são 8 horas e 55 minutos da manhã. Hoje é o dia que nós chamamos de dia do Natal e estamos juntos nessa manhã. Talvez hoje um pouquinho mais atrasados do horário sempre comum, né? Que é sempre às 8 da manhã. Mas eu agradeço a Deus pelo dia que Ele nos dá, pelo momento que Ele nos concede de estarmos juntos, pela bênção de realmente estarmos colocando nossa vida diante do Senhor nesse momento. Hoje, um dia que comemoramos, talvez você vai se reunir com a sua família, com os mais próximos de você por causa da pandemia, né? Mas é tão bom nós podermos dizer ao Senhor de quanto o amamos, de realmente glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a pensarmos um pouquinho, nessa manhã do Natal, o dia propriamente dito do Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu, essa é uma data colocada para comemorar, mas isso não tira o valor da comemoração dessa data. É claro que muitos transformam essa data numa questão comercial, a usurpação do Natal, como gostam de colocar a história de Papai Noel e tudo isso que foi colocado aí, tanta coisa que existe, mas nós comemoramos o Natal. Sabemos que talvez Jesus não tenha nascido no dia de hoje, mas nós comemoramos o Natal porque a vinda do Salvador ao mundo é realmente o quê? A execução do plano de Deus de salvação para a vida humana. Como nós dissemos ontem, como já vimos ontem, que Natal é tempo de salvação. Mas hoje, baseado em Lucas, capítulo de número 2, Lucas capítulo 2, versículos de 1 até versículo 7, quero ler esses versículos e pensar com você um pouco sobre o Natal no sentido de qual o lugar do Salvador no Natal. O Natal, qual o lugar do Salvador? Lucas 2, de 1 a 7 diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José, esposo de Maria, também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Esta frase, ela é muito conhecida sobre o Natal. Não havia lugar para eles na hospedaria, por isso o parto e o nascimento de Jesus acabou sendo onde? Numa estrebaria, e ele foi colocado o quê? Na manjedoura. Manjedoura, o local onde os animais se alimentavam. Pois bem, quando olhamos para isso, nós vemos aí esse censo, nessa ordem do imperador romano, a viagem do casal até Belém. José era natural de Belém, foi para lá para cumprir a ordem do império. Mas diz uma coisa muito interessante, que o tempo chegou e Maria deu à luz. E aí tudo aquilo aconteceu. E quantas vezes nós usamos esse texto para dizer que o Salvador, Jesus, ele desde o início da sua vida, ele nasceu humildemente? Foi verdade. Nasceu não tinha lugar, ficou numa estrebaria pobre, e aí aquelas figuras, os desenhos, os filmes colocam aqueles bichinhos em volta de Jesus e tanta coisa linda, Tudo aquilo acontecendo. E nós muitas vezes gostamos de ver o Jesus que ficou sem lugar, digno para nascer, porque Maria não tinha lugar para ficar e teve que
faria dessa forma. Quando olhamos para tudo isso, nós temos que pensar realmente e trazer para a nossa vida hoje qual o lugar, onde é o lugar que damos ao Salvador no Natal de hoje. Jesus tem lugar no seu Natal? Jesus tem lugar na sua vida? Jesus tem lugar na sua história, na história sua de vida, na sua família? Jesus tem lugar na sua mente, nos seus projetos? Porque é o seguinte, Jesus, ele não é a vinda de Jesus não é simplesmente uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, lá no Oriente, na cidade chamada Belém. A vinda de Jesus ao mundo é algo que mudou a história, não só antes de Cristo e depois de Cristo, mas é algo que muda a história de cada vida que se rende a Ele. Então, por isso que, quando pensamos nisso, nós devemos pensar uma coisa muito importante, que Jesus veio para o quê? Para mudar a história. Um lugar, digamos assim, o lugar fundamental que ele deve ter em cada vida humana. Ontem nós vemos Mateus capítulo 1 e o versículo 21, ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. E é interessante, né? Salvador. Mas olha o que diz o versículo 22 do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Tudo isso aconteceu, ou seja, tudo aquilo tinha acontecido, para que se cumprisse o que Deus havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que é o Natal, então? O Natal é Deus presente, não só nos ambientes, não só as imagens, não só as figuras, não só as lembranças na história, as reminiscências na memória, mas é Deus conosco, presente na vida, um Salvador absoluto, eterno e totalmente suficiente. Qual o lugar do Salvador no Natal? E mais um texto bíblico que é muito lindo, tanto quanto os demais, mas está no Evangelho de João, primeiro capítulo de João, versículo 14, que diz assim, e o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? O próprio Deus, o próprio Jesus, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, totalmente cheio de toda a graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual que é o lugar de Jesus no Natal? O lugar de Jesus no Natal tem que ser preenchendo toda a nossa vida, preenchendo nossa vida com a graça e com a verdade, para realmente vermos a glória de Deus, desfrutarmos da glória maravilhosa do Senhor. Jesus tem estado presente no seu Natal? As canções natalinas são lindas, né? Hinos dos nossos hinários, cantai que o Salvador chegou, aclame a terra o Rei, né? Leais nações, a ele só, contentes vos rendei. Outros hinos maravilhosos, cantam anjos proclamando, já nasceu o Salvador. Coisa linda, noite de paz, noite de amor, porque o Salvador, ele chegou, ele nasceu. Mas uma coisa é verdadeira, Jesus tem que estar presente na minha vida todos os dias. Jesus tem que dirigir a minha história. O Natal, a vinda do Salvador, significa que o lugar que ele quer ter, que o lugar que não simplesmente ele quer, e eu opto em permitir ou não, mas o lugar que é correto que ele esteja, é no meu coração dirigindo por completo a minha vida. Existe uma frase que corre muito por aí pela internet, com umas imagens lindas, que diz assim, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo também está vazio, mas o trono está ocupado pelo Senhor. Dessa forma, então, Jesus ele continua sendo o Rei maravilhoso. Ele é o Rei. O lugar que ele tem por direito, por poder e por ser ele. É o domínio de tudo, o controle de tudo. Por isso, ele quer também controlar o nosso coração. Nesse Natal, então, eu convido você a realmente nossa vida ao Salvador, para que ele tenha lugar. Se você já entregou sua vida a Jesus, louvado seja o Senhor. Faça tudo aquilo que Jesus já fez por você. Agora, se você não ainda teve um encontro Salvador com Jesus, hoje é dia de abrir o seu coração e dizer para ele, esse é o lugar que eu quero que o Senhor habite. Eu quero que o Senhor more na minha vida. Eu abro o meu coração ao Senhor. Você pode dizer isso entregando sua vida a Jesus,
Jesus veio para ser o salvador dos nossos pecados, por isso você deve orar e dizer, Senhor Jesus, deve orar assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Assim, então, eu quero pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Eu reconheço também que só o Senhor pode me salvar, por isso eu entrego minha vida ao Senhor. Peço que o Senhor venha ser o dono da minha vida. Peço que o Senhor entre na minha vida e me salve eternamente. É isso que você tem que dizer a Jesus, orar e dizer ao Senhor, simplesmente isso. Você precisa dizer isso ao Senhor e dar lugar ao Salvador, dar a sua vida como lugar eterno para o Salvador. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor? Pai eterno, Deus querido, muito obrigado por essa manhã do dia 25 de dezembro de 2020, quando podemos nos reunir aqui via esse canal de internet e podemos, ó Pai, celebrar o seu nome, ler a sua palavra na manhã desse dia, agradecer ao Senhor por toda a bondade que o Senhor é, ó Pai. Obrigado pela vida de Jesus ao mundo, porque Ele veio para ser o nosso Salvador, porque Ele veio para nos salvar de todo mal, de todo pecado, e Ele é suficiente para isso. Foi suficiente e continua sendo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor continue cuidando da nossa vida. Ó Pai, se há alguém que está vendo esse vídeo, ó Pai, e ainda não entregou a vida a Jesus, que seja hoje o dia, ó Pai, de abrir o coração e de entregar-se completamente a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Aqueles que já fizeram isso, que se firmem cada vez mais na graça e na verdade do Senhor e vivam para a glória do seu nome. Também queremos clamar, ó Pai, que o Senhor continue abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com Covid, ó Pai, que estão nesse momento hospitalizados, entubados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, coloca a sua mão poderosa sobre eles. Também pedimos por aqueles que estão em tratamento de saúde, que estão hospitalizados com outras doenças, aqueles que estão em casa, ó Pai, tratando de doenças que são sérias, como câncer, ó Pai, tanta gente que sofre, ó Pai, que precisa de um milagre do Senhor. E nós pedimos, efetua esse milagre, ó Pai. Efetua um milagre em todas as vidas que precisam. Também, ó Pai, nós estamos aguardando, ó Pai, a vacinação contra o Covid-19. Tanta coisa temos ouvido sobre as vacinas. Ó Pai, nós colocamos tudo nas suas mãos e cremos que o Senhor é Deus soberano. E pedimos misericórdia ao Senhor. Continua agindo, ó Pai, e derrama o seu favor completo sobre nós nessa questão da vacina, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos por aquelas famílias que perderam entes queridos, ó Pai, que estão enlutados nesse dia. Que o Senhor console seus corações, que o Senhor esteja derramando todo o bálsamo consolador do seu Santo Espírito em suas vidas, ó Pai. Continua cuidando, ó Pai, abençoa os que vão se reunir hoje com família, que orem ao Senhor, que agradeçam ao Senhor pelo sustento e carinho do Senhor, pelo seu amor tão grande. Continua, ó Pai, derramando toda a graça do Senhor sobre todas as vidas. Carecemos tanto do Senhor, precisamos tanto do seu amor, necessitamos tanto, ó Pai, tanto mesmo do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. E obrigado, porque nós, o nosso coração, a nossa vida, é o lugar eterno do Salvador. O Senhor continue cuidando de nós, abençoa-nos nesse dia, tudo que temos que fazer, ó Pai, seja um dia realmente de profunda dependência do Senhor. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí acompanhando, tá bem? Ao vivo, que Deus cuide da sua vida, Deus abençoe. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, para que sejam também abençoadas pelo Senhor e edificadas. Que Deus cuide do seu coração, abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Amém.